Oi, esse é o Aprendendo sobre a Sociedade. Eu sou o Thiago, cientista social, e quero te dar as boas-vindas ao Intensivão de Sociologia para o Enem. Na segunda aula dessa série de 6 vídeos, nós falamos sobre o conceito de antropologia, cultura, etnocentrismo, indústria cultural e socialização. Se você não assistiu, clica no card aqui em cima ou no link na descrição. Nessa terceira aula, nós vamos tratar sobre ciência política e poder. Também vamos falar sobre os pensadores da política moderna, Maquiavel, Hobbes, Locke, Rousseau e Montesquieu. Também vamos falar de cidadania e movimentos sociais. Tudo isso com a ajuda de algumas questões. Por isso, pega papel e caneta para anotar tudinho. Vamos lá? O que é ciência política? Ciência política é a ciência social que estuda o poder e que analisa as instituições e suas ações na sociedade. A ciência política tem uma relação com direito, história, sociologia, filosofia, além de economia e administração. A ciência política entende que existe sempre uma pessoa ou grupo X que toma decisões e tem soberania, e sempre tem uma pessoa ou grupo Y que deve obedecer. O exercício de tal poder pode acontecer quando alguém é obrigado ou proibido de fazer alguma ação, seja por alguma lei ou mesmo por pressão social. Quando pensamos em nações ou estados, é sempre importante refletir sobre quem tem o poder sobre aquelas pessoas. Por volta do século XV, um pensador florentino fez esse tipo de reflexão. Era uma comparação entre os governos de seus dias com o da Roma Antiga. Trata-se do famoso Maquiavel. Ao contrário do que se pensa, Maquiavel nunca disse que os fins justificam os meios. Na obra O Príncipe, ele faz uma análise entre a moral, a aparência dos governantes e o que esses governantes realmente faziam para aumentar e manter seu poder. Isso é a razão autônoma, ou racionalismo instrumental. O governante deveria usar a força, a astúcia e a coragem para praticar seus atos. O resultado de uma ação é mais importante que a moral. Assim, não teria problema praticar um ato imoral ou ilícito se o resultado fosse bom. Eu não falei para quem. Como assim? Maquiavel percebeu que alguns soberanos aparentavam uma verdade que não viviam. Não seria um problema para esses governantes mentir, quebrar leis, fingir ou manter segredos, se no final das contas as ações os mantivessem no poder e beneficiassem o povo ou o seu próprio governo. Outra questão importante é que Maquiavel faz uma busca por fatos históricos para fortalecerem a sua ideia de que é necessário olhar para acontecimentos antigos para inspirar as ações de seu tempo. As ações que tiveram bom resultado no passado devem servir de exemplo para boas práticas no governo de sua época. No segundo capítulo de Discurso sobre a primeira década de Tito Livio, são apresentadas 3 formas boas de governo: aristocracia, monarquia e governo popular. Maquiavel faz uma comparação entre os governos de seus dias com o da Roma Antiga. A pretensão não é que se imite Roma em todos os aspectos, mas que se apliquem os princípios romanos. Roma teria passado por todas essas fases de aristocracia, monarquia e governo popular, chegando ao ponto perfeito de equilíbrio dos poderes. A república proposta por Maquiavel, pelo menos teoricamente, acabaria com os defeitos de Roma e restabeleceria a autoridade do povo, que teria o papel de fiscalizar as instituições e garantir a liberdade do regime político. Configura-se assim um modelo de república perfeito para Maquiavel. Vamos para as questões? Então, o FPR 2019. Lembre-se de fazer aquela pausa sociológica, porque em seguida eu vou dar a resposta. No caso de hoje, a pausa é pausa política. Então, faz a sua pausa política. Resposta letra A. O conceito de poder tem a possibilidade de ser interpretado a partir de noções como disciplina ou adestramento, construídas no próprio sujeito, considerando ao mesmo tempo a natureza estrutural e as condicionantes macrosociais do poder que orientam os indivíduos à ação social. Vamos para a próxima questão.
Enem 2019. Faz uma pausa política que eu já vou dar a resposta. O texto aponta uma inovação na teoria política na época moderna, expressa na distinção entre idealidade e efetividade da moral. Vamos para a próxima questão. Em O Príncipe, Maquiavel refletiu sobre o exercício do poder em seu tempo. No trecho citado, o autor demonstra o vínculo entre o seu pensamento político e o humanismo renascentista, ao afirmar a confiança na razão autônoma como fundamento da ação humana. Próxima questão. A obra O Príncipe foi escrita por Maquiavel em 1513 e publicada em 1532. Nela, o pensador florentino analisa experiências políticas do passado e do presente, propondo um modelo de atuação do governante. Próxima questão. Conforme o texto acima, conclui-se que para Maquiavel, quem governa deve usar a astúcia e a força. Próxima questão. Essa questão você precisa marcar a alternativa incorreta, então faz uma pausa para descobrir qual está incorreta. A alternativa incorreta é a letra E, que diz assim: concebeu a sua principal obra, O Príncipe, em que defende a necessidade do poder absoluto dos reis, enquanto exercia a função de tutor do governante do Estado absolutista francês. Essa foi a primeira parte da nossa aula. Aproveita para beber aquela água e se esticar. Alguns pensadores começaram a fazer as seguintes perguntas: o que levou as sociedades e os estados a se formarem? Como era a vida das pessoas antes dessa formação? Qual tipo de governo seria o ideal para a sociedade? Vou falar sobre 4 pensadores: Hobbes, Locke, Rousseau e Montesquieu. Para esses autores, em algum momento hipotético, as pessoas teriam vivido uma condição original chamada de estado de natureza. Alguma situação aconteceu nesse estado de natureza que obrigou as pessoas a estabelecerem um tipo de contrato para que conseguissem sobreviver. Esse era o contrato social. Consequentemente, haveria um tipo de governo ideal que surgiria a partir desse contrato. O estado de natureza para Hobbes é o puro caos. As pessoas viveriam na miséria e em guerra uns contra os outros. A insegurança e o medo da morte violenta eram constantes. O contrato social para Hobbes é um contrato de submissão. As pessoas desistiram de seus direitos individuais e deram poder a um soberano, ou deveriam dar o poder a um soberano, que seria o responsável pela paz. O governo ideal para Hobbes, portanto, seria um governo absolutista, onde todo o poder de julgar, organizar, punir e dar recompensas estaria nas mãos de uma pessoa. Já para Locke, o estado de natureza é uma relativa harmonia. As pessoas viveriam em liberdade, mas por conta de interesses pessoais, poderiam haver conflitos e guerras. O contrato social é um contrato de concessão. As pessoas desistiram de parte de sua liberdade natural ao entrar na sociedade para assegurar a proteção de suas vidas, liberdades e propriedades. Por isso, o governo ideal é o governo em que o povo seria o dono do poder, tendo legisladores trabalhando para garantir a liberdade das pessoas. Isso engloba democracias, oligarquias ou mesmo monarquias parlamentaristas. Agora, o terceiro pensador é Rousseau. O estado de natureza para Rousseau é uma total harmonia, assim como para Locke. Ele diz que éramos bons selvagens até o momento em que surgiu a propriedade privada e a desigualdade entre as pessoas. O contrato social é um contrato de associação. As pessoas se associaram para a defesa e proteção mútuas. Todos ganharam mais força e mantêm suas liberdades. As pessoas transferem seus direitos individuais, se submetendo às leis, mas não a um soberano específico. Por isso, o governo ideal é o do tipo democrático, cujo poder vem do povo em benefício do povo.
sem espaço para interesses individuais. Esses 3 pensadores influenciam até hoje os governos ao redor do mundo. Outro pensador que influencia muito, inclusive na organização dos poderes no Brasil, é Montesquieu. Montesquieu percebia 3 tipos de poder. Eles seriam o legislativo, o executivo e o poder de julgar, que nós chamamos de judiciário. O legislativo é o poder de criar, corrigir e anular as leis. O executivo decide entre paz e guerra, trata de relações com outros estados e instaura segurança. O terceiro é o poder de julgar pendências entre particulares e impor castigos. A atuação dos 3 poderes seria baseada numa ideia de freios e contrapesos. Esses 3 poderes deveriam ser distribuídos entre diferentes órgãos, de modo que um poder pudesse limitar a atuação dos outros, ou que um poder não fosse nem mais forte, nem mais fraco que os outros 2. Assim, a população teria os seus direitos mais bem garantidos. Vamos fazer mais questões? Enem 2018. Faz aquela pausa política que eu já vou dar a resposta. A resposta é a letra D, condição original, que seria o estado de natureza que eu falei ainda há pouco. Próxima questão, Enem 2016. Qual é a resposta? Resposta C, estado de natureza. Próxima questão. Resposta, letra A. A condição de guerra de todos contra todos, miséria universal, insegurança e medo da morte violenta. É exatamente a descrição de estado de natureza para Hobbes. Próxima questão. De acordo com Locke, até a mais precária coletividade depende de uma noção de justiça, pois tal noção contribui com a manutenção da ordem e do equilíbrio social. Próxima questão. Resposta letra D. Próxima questão. Resposta letra A. Montesquieu criticou o absolutismo e propôs a divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. Vamos fazer aquela pausa? No tópico anterior, conversamos sobre contrato social. Na realidade brasileira, nosso contrato social é a nossa Constituição Federal de 1988. Essa Constituição é chamada de Constituição Cidadã, pois surgiu depois de um período em que tivemos diversos direitos negados. E o que é cidadania? Cidadania é a condição que uma pessoa tem de ser cidadã. Tá, mas o que é ser uma pessoa cidadã? Em nosso contexto atual, ser cidadão ou cidadã está ligado à consciência que uma pessoa tem de seus direitos e deveres em uma sociedade. Por isso, é importante sabermos quais são alguns tipos de direitos que temos. Os direitos civis surgiram no mundo ocidental a partir da luta contra os governos absolutistas e como uma resposta ao pensamento religioso dos séculos 17 e 18. Os direitos civis englobam o direito à liberdade religiosa e de pensamento, direito de ir e vir, de viver, de ter propriedade e ter segurança. A Constituição brasileira diz no artigo 5º que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Nós também temos os direitos políticos. Os direitos políticos se expandiram bastante entre os séculos XVIII e XX. Estão ligados à participação da vida pública em sociedade. Assim, as pessoas poderiam fazer manifestações políticas, organizar partidos, além de votar e serem votadas. O artigo 14 da Constituição diz que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei. Também temos os direitos sociais.
A partir do século XX, os direitos sociais ganharam muito mais força. A Constituição brasileira dá exemplo de direitos sociais no artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Os direitos são muito diferentes de um país para o outro. Por isso, escolhi falar sobre a realidade brasileira. No nosso caso, ser uma pessoa cidadã é cumprir nosso dever e responsabilidade perante os demais e também ter os nossos direitos civis, políticos e sociais garantidos. Esses direitos não foram entregues de mão beijada, são resultado de muita luta de grupos e movimentos sociais. Tudo faz parte de um grande processo para não apenas garantir direitos, mas também para não perder direitos. Por isso existem diversos movimentos sociais. Os movimentos sociais são sempre resultado de alguma disputa ou conflito, mesmo que de ideias. Eles buscam criar, garantir, manter direitos e progressos em várias áreas da sociedade. Podem acontecer localmente, nacionalmente, internacionalmente, seja de maneira física ou pela internet. Os movimentos sociais sempre estiveram presentes ao longo de toda a história da humanidade e sempre estão em um espaço de disputa de poder. Esses movimentos podem tratar de assuntos de interesse de um grupo específico que está desassistido pelo poder público, podem tratar de assuntos relacionados aos direitos civis, políticos, sociais e ambientais, podem atuar como formas de ajudar um grupo minoritário a ser visto pela sociedade em geral, sem preconceitos e com igualdade de oportunidades, entre várias outras possibilidades. Os tipos e objetivos de movimentos sociais são infinitos, mas sempre buscam corrigir alguma situação na sociedade. Vamos às questões? Unicentro 2011. A resposta é letra D. Ser cidadão é ter consciência de seus direitos e deveres, ou seja, é ter consciência de que possui responsabilidades e limites dentro da sociedade. Próxima questão, faz uma pausa. A resposta é letra E. Para além de objetivos específicos, muitos movimentos sociais interferem no contexto sociopolítico e ultrapassam dimensões imediatas, como foi o caso das mobilizações operárias ocorridas em 79 na cidade de São Paulo. Nesse sentido, ao mesmo tempo em que lutavam por seus direitos, essas mobilizações contribuíram com o processo de redemocratização do Brasil. Próxima questão. Uma explicação para a expansão dos chamados novos movimentos sociais nas últimas 3 décadas é a crise das organizações representativas tradicionais, como partidos e sindicatos. Próxima questão. A resposta é a letra E. O objetivo dessa iniciativa é esclarecer as circunstâncias de violações aos direitos humanos. Próxima questão. No contexto descrito, a lei citada pode alterar a situação da mulher ao proporcionar sua proteção contra ações de violência. Se você chegou até o final desse vídeo, dá um like, se inscreve, compartilha esse vídeo com alguém que precisa saber esses assuntos e não esquece de clicar no sininho para receber o aviso da próxima aula do Intensivão de Sociologia para o Enem. Um grande beijo!